Esse trabalho nosso, ele tem o nome do Caminho do Paraíso, e o nosso tema hoje é a moderna ciência do espírito. E eu sempre tenho assim um agradecer para a minha equipe, e nesse agradecer eu também ofereço essa fala a todas as equipes, porque o trabalho da equipe é uma coisa assim muito gratificante, e eu me sinto assim feliz de estar aqui com essa equipe trabalhando, porque todos os dias tem o trabalho, e às vezes a gente fica assim analisando o dia a dia mesmo e observando assim o quanto essa equipe possibilita um crescimento para todos, porque quando iniciou o trabalho dessa equipe, ela vem crescendo, e esse crescimento vem possibilitando assim a roda rodar. Essa roda rodar quer dizer assim, estão mais habilidosos, tem mais conhecimento, tem mais destreza mesmo, jeito bom de trabalhar, empenho e conhecimento mesmo do trabalho, porque quando a gente inicia um trabalho em equipe, cada um tem um pouco de conhecimento, mas a equipe é um conhecimento todo, porque cada elemento da equipe entra com a qualidade dele, com a presteza, com a dedicação, com a boa vontade, com o esforço, com o interesse em desenvolver os trabalhos fora do trabalho da equipe. A pessoa continua esforçando longe do trabalho. Então eu me sinto assim feliz de estar fazendo parte dessa equipe, e eu tenho assim que dizer que nós precisamos de continuarmos assim ligados, porque quando a gente está ligado acontece uma coisa boa. Às vezes um elemento da equipe vem e fala para nós justamente um assunto que a gente estava com vontade que aquele assunto ficasse mais claro. Então, o estar ligado tem essa coisa boa assim, porque com a ligação melhora a qualidade da irradiação, melhora a qualidade do sangue de todos, porque há uma união, há uma elevação, e para ter a elevação, então tem que ter também uma mudança interior, uma mudança da qualidade do sangue da pessoa. Então, quando a gente trabalha assim como nós estamos trabalhando, então fica uma coisa boa, porque mesmo não estando perto, tem a ligação, tem a irradiação, e quando a gente chega, fica aquela coisa boa assim, sempre a gente tem uma alegria de ver aquele que está chegando. Então o trabalho na equipe possibilita essa mudança interior, uma mudança do sangue, a mudança da irradiação. Então a equipe muda de grau, muda de degrau por esse empenho de todos. Então, nosso trabalho, nessa fase, ele tem o nome de a moderna ciência do espírito, e é bem interessante mesmo, porque a gente fica observando que esses caminhos que não têm uma clareza, que vêm às vezes falsos relatos, falsas informações, então fica assim arrumando pessoas para frequentar esses caminhos. Então um caminho tem que ser um caminho com clareza, um caminho com conhecimento. Não existe assim um caminho que não tem clareza, um caminho que falta degraus. Então há um ato, depois tem uma realização,
mas até a realização tem um meio, tem um percurso. Então as coisas do Criador sempre são assim, são claras, definidas. Se a pessoa começa a observar o dia a dia que ela tem do período de vigília, quer dizer, no período em que do amanhecer até o entardecer, todas as coisas são claras. Nós temos dentro de nós toda uma condição que nós necessitamos para a nossa vida. Nós perdemos essa condição, essas qualidades por descuido, por não usar. Porque quando a gente usa, aquelas coisas ficam qualificadas. A gente observa assim, uma pessoa tem o costume de transcrever manualmente as informações que ela precisa. Ela vai ficando com a letra bonita, ela vai ficando com o jeito, ela aumenta a resistência para ficar mais horas sentada, ela aumenta a resistência na mão, de ficar com a mão naquela posição mais horas. Então as coisas do Criador são claras, as coisas do Espírito são claras. Os inventos que inventam para estudar a moderna ciência do Espírito não tem clareza, tem falsos relatos, porque é fácil assim da gente observar. Se a pessoa não tem dentro dela uma qualidade interior, ela tem dentro dela um tempo disponível, uma ociosidade, então fica fácil dela poder entrar no campo da imaginação. Porque no campo da realidade é verdadeiro. A pessoa plantou a semente, ela vai colher. Só que entre o plantar a semente, o crescer e o fruto, tem um tempo, tem uma demora, tem o tempo necessário. Na moderna ciência do Espírito, um estudo que fazem, a pessoa tem a consequência imediata. Só que esta consequência é em prejuízo da pessoa, porque na moderna ciência do Espírito, a pessoa que fica empreendendo esse tipo de estudo, ela vai ficando limitada, porque ela passa a receber conselhos e orientações onde ela vai atrofiando as qualidades que o Criador deu a ela. Quando a pessoa tem a habilidade de fazer as escritas manual, ela pega, vai desenvolvendo a rapidez. Quando ela para de usar, então vai ficando mais lenta e a mão também vai ficando mais enrijecida e a letra vai ficando menos bonita. Na vida das pesquisas do Espírito tem lacuna, porque a pessoa só pode empreender se ela tem a ajuda de uma pessoa que tem vontade de conhecer a outra parte. Se ela tem vontade de conhecer o outro lado, é porque ela não conhece. E se ela está colocando uma pessoa que é descuidada e que tem todo um tempo disponível, essa pessoa ela também não tem um propósito de vida. Ela se encontra como se estivesse dormindo. Então, aquele que quer fazer a experiência não conhece. Aquele que aceita fazer a experiência com ele está descuidado. Então, ficou uma coisa assim bem clara, que não tem como eles receberem informações qualificadas e relatos de importância, porque não tem a qualidade interior. Na lei da criação é assim, plantou milho, colhe milho. A pessoa faz um esforço, ela consegue aquilo que ela precisa para a vida dela. Esse esforço é um movimentar, porque se a gente observa um pequeno movimento, evidentemente um movimento com lucidez, um movimento no caminho da luz. Para ela sobreviver, para ela fazer a manutenção do corpo físico dela, ela consegue diariamente. Então, mas tem que ser feito o esforço. Quer dizer, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer que tem que fazer o esforço
para a pessoa ter aquilo que ela precisa. Agora, se ela não faz esforço, se ela tem todo um tempo disponível, não tem como vir um espírito de luz, um espírito com clareza, porque um espírito com clareza, ele também tem o propósito, o tempo disponível e o método. Então, que vai vir numa reunião assim, normalmente é guias que não têm luz. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai ensinando a pessoa a ser criteriosa, a ser cuidadosa. Existem, assim, muitas coisas sérias, muitas brincadeiras de copo, de cartolina, de letras. Todas essas brincadeiras traz consequência para quase todas as pessoas que brincam. Às vezes a pessoa não percebe a consequência, mas a consequência vem com a falta da saúde, com a desarmonia, com a dificuldade da pessoa conseguir trabalho, de conseguir harmonizar na vida. Então, todas as brincadeiras assim que exigem falta de clareza tem consequência. E a outra coisa assim que é bem interessante mesmo, quando a pessoa insiste nessas brincadeiras, ela vai perdendo a qualidade interior de ela mesma ter o discernimento, de saber o que pode e de saber o que não pode. E também tem uma outra coisa assim mais importante. Esse guia que dá a orientação, ele está num ângulo de vida diferente. O caminho dele é diferente. Ele não se encontra como o boi no carreiro, como o boi que está puxando o carro com o outro boi com a mesma canga. Ele encontra separado. Falta para ele a estrutura do corpo físico. Ele se encontra bem próximo da matéria grosseira, mas ele não tem o corpo físico. Então, qualquer ajuda, qualquer informação, qualquer auxílio que ele trouxer é relativo, porque a norma temporal dele é muito diferente daquele que se encontra no corpo físico. O jeito que ele vê a vida, o jeito que ele vê o mundo é muito diferente daquele que precisa de se esforçar para ganhar o pão de cada dia. Então, a moderna ciência do espírito, ela é bem complicada mesmo, e ela trabalha assim com falsos relatos, porque se ela traz relatos verdadeiros, fica fácil da pessoa observar que ela está trabalhando com pessoas descuidadas, porque aquele que está dirigindo, ele não conhece aquilo que está sendo dirigido, porque se ele conhecesse, ele não colocaria outras pessoas com a falta de segurança, em sono magnético ou hipnótico. Então essa pessoa que ele coloca fica assim sensibilizada para trazer informações parciais de um nível bem próximo do dela, porque ela não tem a condição de fazer diferente daquilo que ela é. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição da pessoa e diferenciando as coisas, empenhar mais com ela mesma, conhecer melhor os ensinos. Num empreendimento, numa mudança, num conhecimento, tem um esforço, tem uma mudança de irradiação. A gente vê assim na formação do jovem, da criança, toda a época da vida da pessoa, ele tem que mudar a irradiação do sangue. Se ele não muda a irradiação do sangue, por si só o tempo muda a irradiação do sangue daquela pessoa, aonde entra o envelhecer.
entra a decadência. Então, todo um esforço tem que ser um esforço da pessoa estar ciente daquele esforço que está sendo feito. Porque a criancinha, ela faz o esforço para pegar as coisas na mão, ela faz o esforço para sair do lugar em que ela se encontra e ir até o outro lugar, ela faz o esforço, mesmo ela estando pequenininha, ela emite o som e o adulto vem atendê-la. Então, toda a vida da pessoa é de esforço de estar ciente daquele esforço, da necessidade de aquele esforço ser feito. Se entra em uma fase da vida da pessoa, um descuido, então ela entra num processo de decadência. Então, o esforço a gente observa para o nível escolar. Tem que fazer o esforço do primeiro ano, o esforço é feito o ano inteiro, para o ano seguinte passar para o segundo ano. Então a pessoa só concretiza o esforço feito quando ela passa para o segundo ano. E se ela não fizer esforço durante o ano inteiro, ela não passa para o terceiro ano. Toda a nossa vida é assim, é de esforço. E todo o esforço que é feito muda a irradiação do sangue. Com a clareza, com o conhecimento do estudo do livro Na Luz da Verdade, a pessoa agora continua fazendo o esforço interno, porque todo o esforço externo ela fez. E se ela faz o esforço interno, o esforço de conhecer as leis do Criador, de conhecer os 10 mandamentos, de conhecer o livro Na Luz da Verdade, esse esforço vai dar a ela uma condição interior, ela aguentar a viver com ela. Então, se ela aguenta viver com ela, ela não vai entorpecer. Dentro dela tem uma clareza, tem uma esperança. Um período de vida em média de 80 anos é um período de vida curto em relação às coisas que acontecem na Terra. As coisas que acontecem na Terra é medida em milhares de anos. A gente vê pelas grandes construções, como é o caso das pirâmides, tem dos maias, tem a do Egito, tem a do Peru. Então quer dizer que em toda época tem coisas que marcam na Terra milhares e milhares de anos. Então o livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a viver bem os 80 anos e ela ser muito cuidadosa em não querer pesquisar coisas que estão além do corpo físico, porque quando a pessoa está descuidada, ela vai pesquisar coisas que estão além do corpo físico. Se ela começa a observar durante toda a vida dela, se ela observa a vida do irmão dela, do primo dela, ela vê que a vida é composta de movimento, de esforço. E se ela passou para o segundo ano, ela teve um esforço o ano inteiro. Agora, como uma pessoa resolve a pesquisar a vida no além, se ela não tem um conhecimento, e aqueles que está induzindo não têm o conhecimento também. Porque é fácil da gente observar. Se a pessoa tem o conhecimento, ele não empreende em pesquisa, ele tem o conhecimento. Ele conhece. Se ele conhece, ele sabe todo um risco que existe. Um caminho, ele tem toda uma cautela. Então, quando a pessoa se dispõe a fazer pesquisa num caminho que ela não conhece, ela fica como uma criança que não tem a condição de andar e quer entrar numa mata. Então, assemelha-se a isso. A comparação é assim, é como se fosse uma criança que não sabe andar e agora ela quer entrar numa mata.
A pessoa não conhece o além e ela resolve fazer pesquisa no além ou contatar com aqueles do além. Ela está entrando numa mata. E o mais sério de tudo, como ela não conhece a região e como ela não tem dentro dela um nível interior para fazer aquela pesquisa, então ela vai para um lugar que não é bom, porque não tem como uma pessoa fazer uma pesquisa de algo que ela não conhece. Ela tem que fazer uma pesquisa do que ela conhece. Então, se ela está empreendendo a fazer pesquisa no além e ela está recebendo auxílio de outra pessoa que não conhece também, então ela não pode ir para um lugar bom, porque o nível da pessoa é o que ela vai atrair. Se ela está recebendo orientação de uma pessoa que não o conhece e ela tem um tempo disponível para fazer aquilo, então ela não pode ir para um lugar bom, ela não tem dentro dela a referência, porque se ela tivesse a referência, ela não precisaria de fazer essa pesquisa, então ela tem o conhecimento. Então o livro Na Luz da Verdade dá à pessoa essa segurança dela estar firme com o pé no chão e lembrando que toda a vida de um ser humano é uma vida de esforço, é uma vida de empenho, é uma vida assim que a pessoa tem que dedicar. E se a pessoa tem conhecimento de alguém que faz essas viagens, que faz essas idas, então aquela pessoa não serve de referência, porque um ou outro caso não é referência. Uma referência é o nosso dia a dia, é os nossos irmãos, é a casa que nós moramos, é os nossos pais. Isso é referência, é todos os dias. Então, uma referência é uma vida. Então a pessoa precisa estar assim, bem cuidadosa mesmo no dia a dia dela saber que não tem assim uma coisa suntuosa, uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa é a modéstia, é a simplicidade no conhecimento correto da palavra. Quer dizer assim, o jeito bom, o jeito de ser, o jeito de viver. Então, uma menina de 10 anos, ela tem 10 anos, mas tem 10 anos que ela mexe no fogão ao lado da mãe. Então, ela assimilou aquele trabalho. Então, uma ou outra pessoa que tem uma atuação no mundo do além, essas pessoas não servem de referência. Assim como uma professora que marcou na vida de muitas pessoas, então são muitas e muitas professoras. Uma ou outra professora marca um aluno, marca uma aluna. Então ficou um marco na vida daquela pessoa, aquela professora. Então, um ou outro caso. Então, nós precisamos, assim, de ter o cuidado de desenvolver a condição interior para fazermos aquilo que temos vontade de fazer. Um empenho é um empenho. A primeira coisa que a pessoa tem que conhecer é os 10 mandamentos, é a lei do Criador, é a lei da criação. A pessoa não tem como ela ser diferente daquilo que ela é. Então, o livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa, auxilia a pessoa a mudar a irradiação do sangue dela. Primeiro, a pessoa tem que ter as coisas que ela precisa nessa vida. Se ela já tem a condição material, então ela tem que desenvolver o jeito de usar bem aquilo que foi dado a ela. E aquilo que foi dado a ela, que é também o corpo físico, que é um bem material. Então, ela precisa de usar bem esse que ela já tem. Então, não adianta querer fazer novas pesquisas, novos empreendimentos. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ser cuidadosa, a ser criteriosa. Então,
Quando uma pessoa se empreende, se empenha em querer conhecer uma coisa, ela tem que lembrar da infância dela, da juventude dela, da fase em que ela se encontra, porque toda a época da vida dessa pessoa ela movimentou ou alguém possibilitou que ela continuasse a movimentar. Quer dizer, a criança, hoje o adulto sabe que para aquela criança movimentar hoje foi feito todo um trabalho, foi feito todo um auxílio na formação daquele corpo. Então, para nós conhecermos outra coisa, também temos que mudar a nossa irradiação. Temos que mudar, temos que conhecer os alimentos. Então é bem interessante assim, porque a professora fica claro dela ver que aquele grupo de aluno, ela sabe que muitas vezes o esforço dela durante o ano, então aqueles alunos têm agora a condição de passar para o ano seguinte. Na vida interior é igual, só que na vida interior essa avaliação é feita pela própria pessoa. É o jeito que a pessoa vive, é o jeito que ela é. Então, no aniversário seguinte, ela sabe como ela caminhou. No conhecimento exterior, então a professora dá a avaliação, a professora muda de ano. O profissional também é assim. Quando ele está acordado, quando ele está atento mesmo, ele durante o período de trabalho, ele vai vendo se aquela empresa oferece uma segurança ou não. Então ele vai desenvolvendo novas habilidades, novas maneiras. Na vida da moderna ciência do espírito, a gente vê que normalmente acontece assim. Nas reuniões apresenta uma pessoa com uma fala bonita, com uma fala que agrada. E só que esta fala, no final dela, sempre tem uma terminação de brincadeira ou fazendo mesmo uma brincadeira com aquelas pessoas que fizeram as perguntas. Porque a matéria grosseira, a matéria da Terra, ela é o domínio das trevas. E a gente observa assim no comportamento das pessoas. Então a gente vê que é realmente um domínio das trevas. Então quando a pessoa resolve a fazer consultas, resolve a frequentar esses lugares, então essa própria pessoa que está fazendo isso, que está frequentando esses lugares, ela fica tolhida, ela vai se limitando, vai dificultando a vida dela, porque se ela não faz esforço para mudar a irradiação do seu sangue, não tem possibilidade de vir orientação correta. E se ela está fazendo o esforço, então também ela não tem um tempo para ir nesses lugares. Porque o esforço é verdadeiro. O aluno mudou de ano, mas ele teve que esforçar o ano inteiro. E atrás daquele esforço daquele aluno está toda a estrutura da casa dele, da limpeza, da roupa, do alimento, de também auxiliá-lo no período que ele se encontra em casa daquela matéria. Então, a moderna ciência do espírito, ela dá saltos, ela fica uma coisa sem clareza. A pessoa estudando o livro Na Luz da Verdade, essas curiosidades diminuem e a pessoa para de ter essas necessidades de ser curiosa, de achar que agora vai ter um benefício. O benefício é próprio da pessoa, ela tem que esforçar, ela tem que mudar a irradiação do seu sangue, ela tem que entender de alimentos, ela tem que entender de ervas.